Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Elite Inverter, o canal que tem ajudado você a se tornar um especialista em análise de circuito e conserto de placas de ar-condicionado inverter, ajudando você a ganhar tempo na bancada e fazer os seus reparos de forma mais rápida e assertiva. Então vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula eu estou tirando lá da área de membros, estou tirando apenas uma parte dela da área de membros para colocar aqui no YouTube para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você ainda não é membro, se torna membro para que você tenha mais recursos. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos para a videoaula. Então pessoal, vamos imaginar aqui agora, se a tensão, se esse resistor aqui, ó, ele subir a sua resistência, alterar para mais. Vamos colocar aqui que alterou para 40K. O que vai acontecer se esse resistor aqui, ó, dessa malha resistiva, ela aumentar a sua resistência para 40K? Ou seja, a sua resistência de 27 subiu. O que vai acontecer? A queda de tensão aqui em cima desse resistor vai aumentar. Aumentando a queda de tensão em cima desse resistor, esse ponto aqui, ó, vai cair, porque ele tinha uma queda de resistência aqui, com 27K, mas agora subiu. Nessa que subiu, o que é que acontece? A tensão aqui nesse ponto vai cair, por quê? Vai ficar menos tensão, menos queda de tensão nesse resistor aqui. Vamos ver aqui quanto que fica aqui com 40K? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos ver aqui quanto que fica de tensão aqui nesse ponto com 40K. Vamos lá. 40 dividido por 5. Quanto que dá, pessoal? 8, né? Vamos lá. 40. Deixa eu fazer certinho aqui para ver. 40 dividido por 5K2. 5.2. Vou colocar aqui para vocês acompanharem. 40 dividido 5.2. 40 dividido por 5.2 dá 7.6. 7.6. Então, olha só. Esse resistor aqui agora, que era de 27K, mas está em 40K, ele é 7.6 vezes maior que esse de 5K. Então, aqui eu vou ter 7.6 vezes e aqui eu vou ter uma vez. Ou seja, aqui eu tenho um X e aqui eu tenho 7.6x. Esse resistor está 7.6 vezes maior que esse. Então, 7.6 mais 8.6. Então, essa malha resistiva está dando 8.6. Vamos colocar aqui. 8.6, né? O total. Ou seja, a soma aqui, né? 7.6 mais 8.6. Agora você pega a tensão de 15 volts. Tensão de 15 volts. 15 dividido por 8.6. 8.6. 15 dividido por 8.6. Pessoal, 15 dividido por 8.6 vai dar 1,2. 1,2. Então, se eu pego 15 volts e divido por 8.6, vai dar 1,2 volts. Olha para que tensão esse ponto aqui foi, ó. 1,2 volts. Ou seja, a tensão caiu demais. Caiu muito, foi para 40K. Aí o que acontece? Essa tensão caiu. A tensão caiu, vai cair esse ponto aqui, né? Caiu esse ponto aqui. A corrente aqui ela vai diminuir. A corrente aqui vai diminuir, ou seja, diminuiu aqui a corrente, porque a tensão está baixa. Como esse ponto aqui caiu para 1,2, esse circuito aqui vai entender que a tensão aqui está baixa. A tensão, ela não está baixa, ela está 15 volts. Mas esse ponto aqui vai entender que está baixa. Por quê? Porque houve uma alteração aqui no resistor. Ó.
Quem alterou foi o resistor, não foi a tensão. Mas esse ponto aqui diz assim, olha, a tensão caiu, a tensão está baixa. A tensão está baixa. Se a tensão está baixa, vai vir menos corrente aqui nesse ponto. Ou seja, o TL431 vai conduzir menos aqui nesse ponto. O foco de luz aqui vai diminuir ou vai apagar. O LED vai apagar. O LED apagando, não vai ter polarização aqui, ó, não vai ter corrente aqui nesse sentido. Então o TNY entende, opa, a tensão baixou, a tensão caiu. O que é que nós temos que fazer? A tensão caiu, então vamos aumentar a largura do pulso. A tensão caiu, vamos aumentar a largura do pulso, ó, para essa tensão voltar ao normal, ó, aumentar a largura do pulso. Só que a tensão aqui estava boa, pessoal, estava 15 volts. A tensão aqui não estava ruim, o que estava ruim era o resistor, que estava dando 40K. Então o que acontece? Se aqui eu já tenho 15 volts, aqui eu já tenho 15, e o TNY, ele está mandando aumentar essa tensão, ou seja, ele está chaveando aqui, a largura do pulso está maior, está chaveando mais, está mandando que a tensão ela suba. O que é que vai acontecer, pessoal? Essa tensão ela vai subir demais, e o que é que vai acontecer? A fonte ela vai desarmar por sobretensão, vai ter uma tensão muito alta. E aí você vai medir aqui com o osciloscópio, nessa fonte de 15 volts, ao invés de você pegar aqui os 15 volts, você vai pegar uma tensão assim, ó. Ao invés de você pegar aqui os 15 volts, você vai pegar uma tensão assim, ó. Sobe, ó. Digamos que aqui, ó, nesse ponto aqui, foi para 31 volts, ó. 31 volts. Por quê? Porque o circuito aqui alterou um resistor. Um resistor alterou para 40K. Para 40K. E alterando para 40K, esse ponto cai, o TL entende que a tensão caiu, polariza menos aqui o circuito aqui do LED, do fotoacoplador, polariza menos luz, tendo menos luz aqui, emissão de luz ou LED cortado. Esse ponto aqui não tem polarização, não tem corrente aqui circulando aqui no transistor. O TNY entende que a tensão caiu e manda subir, ou seja, ele começa a chavear mais com os pulsos. E com isso, você vai ter um erro de quê? Você vai ter um erro de sobretensão. E lá com o teu escopo, com o teu osciloscópio, você vai ter exatamente esse pulso aqui, ó. A tensão ela sobe e cai. Sobe e cai. Por conta que está uma sobretensão, porque a tensão está correta, já é 15 volts. Ou seja, com o chaveamento que está acontecendo aqui, no dreno, entre dreno e source, a tensão está correta, é 15 volts. Mas o TL está indicando que a tensão caiu. Por quê? Porque um resistor alterou para mais. E aí você vai ter um defeito lá na placa de sobretensão. Sobretensão por quê? Porque um resistor alterou. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui, vamos continuar aqui agora. Vamos imaginar aqui agora, pessoal. Deixa eu dar uma limpada aqui que está meio poluído já aqui. Vamos imaginar aqui agora, pessoal, que esse resistor aqui alterou. Ó. Aqui eu tenho 27K. E aqui é para ser 5K2. Mas vamos imaginar aqui que esse resistor aqui alterou. Vamos imaginar que ele alterou, ele está em 8K. 8 não, vamos colocar 9K. Vamos imaginar aqui que ele foi para 9K. Olha só, o resistor aqui, para ter 2,5 volts, ele tem que ser, a resistência dele tem que ser 5K2. Mas ele alterou e foi para 9K. Foi para 9K. O que vai acontecer com essa tensão de 15 volts aqui, pessoal, se esse resistor alterar para 9K?
A tensão em si, o chaveamento aqui em si, desse ponto aqui, o chaveamento desse ponto, tá chaveando legal para ter os 15 volts. Mas o resistor aqui, ó, que traz a referência de 2.5, essa referência de 2.5 indica aqui para o TL a tensão que está aqui, ó. Eu tenho 2.5 aqui, eu sei que aqui eu tenho 15 volts. Mas se alterar essa tensão aqui, o TL ele vai entender uma outra tensão. Então aqui esse ponto aqui agora está com 9K. 9K. 27 dividido por 9 dá quanto, pessoal? Dá 3, né? 3 vezes 9, 27. Então esse resistor aqui, ele está sendo o quê? 3 vezes maior que esse. Deixa eu apagar esse 9 aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Está dando 9K. 9K. Então aqui, ó, nós temos 9K agora. Era para ser 5K2, mas temos 9. Então esse resistor aqui, 3 vezes maior que esse. Então esse aqui vale 1. Aqui 3 e aqui 1. Então o que acontece? 3 mais 1, 4. 15 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 3.3, é isso? 15 dividido por 4. Deixa eu fazer aqui, ó. 15 dividido por 4. 3.7. Aqui, ó. Eu pego a tensão, vamos lá de novo aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Eu pego a tensão de 15 e vou dividir aqui, ó. 3. Esse aqui é 3 vezes maior que esse. Então, 3 mais 1, 4. 15 dividido por 4, 3.7. Ou seja, a queda de tensão em cima desse resistor menor aqui vai ser 3.7. Por quê? Porque eu tenho aqui a resistência, ó, e aqui o equivalente, ó. Ou seja, esse aqui vale 3 vezes mais. 3 vezes mais que esse. Então, se eu peguei a tensão e dividi pelo valor da resistência, então esse aqui vale uma vez, ó. Uma vez isso aqui, ó. Uma vez esse resultado aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou ter, ao invés de eu ter 2,5, eu vou ter aqui 3,7. 3,7. Aí o que acontece, pessoal? Eu tenho 3,7 aqui agora, ó, com esse resistor de 9K. Alterou para 9K, eu tenho 3,7. Ou seja, se eu tenho 3,7 aqui, o que é que o TL entende? Aqui eu deveria ter 2,5, mas agora eu tenho 3,7. O que é que o TL vai entender aqui? Opa, a tensão subiu. Era para ter 2,5, mas eu estou com 3,7, a tensão subiu. Se a tensão subiu, o que é que vai acontecer com esse ponto aqui, pessoal? O TL vai permitir, digamos que é como se fosse um registro, né? A tensão subiu, abre mais um registro, mais passagem de água. Mas aqui é corrente no caso, né? A tensão caiu, fecha mais o registro, menos passagem de água. Então, a tensão subiu, opa, a tensão subiu, está muito alta, 3,7. E aí o que é que acontece? Mais corrente aqui, satura aqui o fotoacoplador, né? Satura aqui o transistor, é mais emissão de luz, mais corrente aqui. O TNY diz, opa, a tensão subiu, está muito alta. Diminui a largura do pulso. Diminui a largura do pulso. Vamos lá. Diminui, a tensão subiu. Tensão subiu? Diminui a largura do pulso, está muito alta. E aí, ó. Diminuiu a largura do pulso porque a tensão, na teoria aqui, no entendimento do TL, está muito alta. A tensão subiu. 3,7 volts. Só que a tensão aqui era para estar boa. Então a tensão subiu, diminuiu a largura do pulso para a tensão baixar. Só que é o que acontece, pessoal? Enquanto no exemplo anterior que a gente deu, quando esse aqui altera, o que é que acontece?
quando esse aqui altera, a tensão aqui, quando esse aqui altera para mais, a tensão aqui ela vai subir, né? Ou vai dar erro de sobretensão, porque subiu demais, né? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Isso aqui é o que acontece, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui. Quando esse resistor aqui sobe, ele altera para mais. Quando ele altera para mais, a tensão aqui ela vai subir. Vamos supor, ela vai subir. Ou vai dar erro de sobretensão. Erro sobre tensão. Esse resistor alterou para mais, ele subiu a resistência dele, ou você vai ver uma tensão aqui maior, ao invés de estar 15, tá 16, tá 17, de acordo com a tolerância aqui, tá? De acordo com a tolerância do circuito de proteção para sobretensão. É de acordo com essa tolerância. Vai estar 17 ou vai dar sobretensão, se esse carinha aqui subir. Agora, se esse outro carinha aqui subir, ó, esse aqui alterou para mais. O que você vai ver aqui na saída dessa tensão de 15 volts? Essa tensão aqui ela vai cair. Aí você vai ver 13, vai ver 12, vai ver 11, até também, dependendo, não sei, eu não olhei no datasheet, se o TNY ele tem uma proteção para subtensão, né? Mas se ele tiver também, vai apresentar um erro de subtensão. Mas, normalmente, a tensão aqui ela vai fazer o quê? Ela vai cair. Por quê? Porque como esse resistor alterou para mais, esse ponto aqui altera para mais, esse circuito entende que a tensão aqui subiu e ele manda baixar. Só que a tensão estava correta, estava 15 volts. Aí, quando você mede lá, você vai ver uma tensão baixa. Oh, por que a tensão está baixa? Você vem nesse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, você vai ver que ele alterou para mais. Tem outros circuitos, tem outros pontos aqui? Tem, mas a gente vai com calma. Vamos primeiro nessa parte aqui. Então, a tensão caiu. Ele subiu, a tensão caiu. Então, pessoal, ficou claro aí para vocês? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, manda aí, escreve aí se ficou alguma dúvida com relação a alguma coisa aqui, para a gente poder estar tirando as dúvidas, tá? A gente ainda vai mastigar mais aqui, quando aqui altera, quando aqui altera, a gente vai mastigar mais isso aqui, tá? Mas, por enquanto, a gente vai parar nesse ponto aqui, ou seja, nessa parte aqui do circuito. O TL431 é um dos componentes mais importantes aqui nessa malha, porque depende tudo dele aqui, ó. Ou seja, é ele quem está fazendo o monitoramento. É ele quem está enxergando essa tensão aqui, ó. É ele quem está enxergando essa tensão aqui. E como que ele está enxergando? De acordo com a tensão que está aqui nesse ponto, ó, 2,5. Ou seja, subiu aqui, ele entende que a tensão está alta. Caiu aqui, ele entende que a tensão está baixa. É esse ponto aqui, ó. Beleza, pessoal? Um outro detalhe também, deixa eu voltar aqui, tem mais um detalhe aqui para me explicar para vocês. Quando dá um defeito, às vezes vai dar algum defeito, pessoal, vai dar algum defeito, a tensão aqui está 13 volts, ficou feio aqui. Vamos colocar 12, a tensão aqui está 12 volts. Ou seja, se a tensão aqui tiver 12 volts, você já sabe o que? Provavelmente esse resistor aqui aumentou para mais, ó. Aumentou para mais. Por que ele aumentou para mais? Porque a tensão aqui subiu. Aqui o TL entendeu que a tensão subiu e mandou diminuir, mandou baixar essa tensão, né? Aí ela baixou para 12 volts. No que ela baixou aqui para 12 volts, pessoal, essa tensão aqui nesse ponto, quando você for medir, você vai encontrar 2,5. Por que você vai encontrar 2,5? Porque a tensão de saída se ajustou à malha, tá? Ela se ajustou à malha. Então aqui, você pode encontrar a tensão correta aqui no pino do TL,
Porém aqui, ó, você vai encontrar a tensão errada, porque ela se ajustou a malha. Aqui subiu, mas aqui caiu. Ou seja, o resistor subiu a sua resistência, mas a tensão aqui caiu. E ele, se a tensão caiu, automaticamente esse ponto aqui vai fazer o quê? Vai se ajustar aqui, ó, a 2,5 volts. Beleza, pessoal?